Na semana passada a gente estudou um pouquinho da vida do apóstolo Paulo e de como ele conseguiu superar todos os obstáculos da vida dele. Quando a gente continua olhando para a carta aos Filipenses, a gente vai entender também de outros obstáculos que tem na nossa vida e que são potenciais ladrões de alegria. O que tem roubado a sua alegria no seu dia a dia? Quando a gente olha para a Epístola aos Filipenses, a gente vai entender que o Espírito Santo de Deus, ele inspirou o apóstolo Paulo a escrever de uma forma progressiva, fazer com que a gente entendesse quais são os potenciais ladrões de alegria na nossa vida. Na semana passada a gente falou de um deles, que são as circunstâncias. Hoje a gente quer falar de mais três. O primeiro potencial ladrão de alegria da nossa vida são as pessoas e o que elas podem nos fazer. Quando o apóstolo Paulo olhava para as pessoas, ele não permitia com que aquilo que elas fizessem roubasse a alegria que ele tinha no Senhor. Por isso que Filipenses, mesmo sendo uma carta de prisão, ela é considerada a epístola da alegria. O apóstolo Paulo repetiu a palavra alegria mais de 20 vezes nessa epístola. E ele não ligava para o que as pessoas pudessem fazer. Aquilo não roubava a alegria que ele tinha no Senhor. Filipenses capítulo 2, verso 3, vai dizer que a gente precisa considerar as pessoas superiores a nós mesmos. E esse era o segredo que o apóstolo Paulo tinha para conseguir vencer o ladrão de alegria chamado pessoas. O que as pessoas podem nos fazer? Um desrespeito, uma inveja, uma agressão física ou psicológica, a amargura, ressentimento, a falta de perdão. Tudo isso são coisas que as pessoas podem nos fazer. Só que o apóstolo Paulo ele vai usar um exemplo no capítulo 2 para nos lembrar que a gente precisa cada dia mais servir as pessoas e não fazer com que os nossos argumentos sejam melhores. Ele vai usar o exemplo do próprio Cristo. Filipenses capítulo 2 é um dos mais belos capítulos do Novo Testamento. Ele vai dizer do esvaziamento de Cristo, de como ele se esvaziou para caber na forma humana, para servir o ser humano. Marcos capítulo 10, verso 45, vai dizer que Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitas pessoas. Para que as pessoas não nos ofendam e aquilo que elas fazem a nós não nos atinjam, nós precisamos seguir o mesmo exemplo de Cristo. Nós precisamos aprender a servir e ter humildade a cada dia da nossa vida. O apóstolo Paulo olhava para isso, para que nós pudéssemos vencer as pessoas ou o que elas nos fazem. Nós precisávamos também focar de volta no exemplo do próprio Cristo e termos alegria no coração, alegria que vem dele. No capítulo 2 de Filipenses, a gente vai descobrir que o foco são as pessoas. E a gente pode vencer o que as pessoas nos fazem quando a gente olha para a mesma atitude que Cristo teve. Ele foi humilde, cabendo na forma humana e servindo todas as pessoas. O apóstolo Paulo muda um pouco as circunstâncias que afetam a nossa vida e ele vai dizer de coisas que nos atingem no nosso dia a dia. Ele vai dizer no começo do capítulo 3 que ele reputa todas as coisas que ele tem no universo judeu como nada para que ele possa ganhar a Cristo, para que ele possa conhecer um pouco mais de Jesus. Quando a gente olha para esse mundo, a gente vai entender que ele é dominado pelas coisas. As coisas que a gente deseja no nosso dia a dia, as coisas que a gente quer ter. E muitas vezes as pessoas estão colocando o coração nessas coisas. Só que o apóstolo Paulo vai dizer, em Filipenses capítulo 3, verso 20, vai dizer para a gente que a nossa cidadania está nos céus. Quando a gente olhar para aquilo que a gente vai ter em Cristo Jesus na eternidade, a gente vai deixar de ter o nosso coração dominado pelas coisas desse mundo. O consumo tem sido apontado como o organizador da vida cotidiana, como aquilo que move o ser humano hoje. E o homem, quando ele foca nas coisas, ele vai ter o seu coração sempre insatisfeito. E na realidade o que o apóstolo Paulo está falando é que a gente só vai ter o nosso coração plenamente satisfeito quando a gente olhar para aquilo que nos espera, que é o céu. A sua cidadania também pode estar nos céus. No capítulo 2, o foco são as pessoas. No capítulo 3, o foco são as coisas.
parece que isso vai nos levando a pensar progressivamente, como a gente falou no começo. Tanto as circunstâncias, quanto as pessoas, como as coisas, elas podem nos levar à preocupação, à ansiedade. E é sobre isso que o apóstolo Paulo vai falar no capítulo 4. A gente não pode ter o nosso coração dominado pelas circunstâncias, a gente não pode ter o nosso coração dominado pelo que as pessoas nos fazem e muito menos pelas coisas. Nós precisamos colocar essas coisas diante de Deus para não viver a ansiedade. Esse mundo hoje tem vivido também muito em ansiedade. Nunca se consumiu tanto remédio para se manter a calma, para que as pessoas consigam realizar as suas atividades no seu dia a dia. E quando a gente olha para o apóstolo Paulo, ele vai apontar o segredo na nossa vida. Filipenses 4, 6 e 7 diz para a gente não andar ansioso com coisa alguma, mas que é para a gente, pela oração, colocar toda a nossa ansiedade aos pés de Jesus. Quando a gente coloca a nossa preocupação, a nossa ansiedade em Deus, nós vamos conseguir superar vários obstáculos da nossa vida. Sejam circunstâncias, sejam pessoas ou sejam coisas. Você também vai conseguir vencer todos esses potenciais ladrões de alegria quando você colocar a sua esperança, a sua ansiedade e depositá-la aos pés do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus.